Política de inclusão profissional. Descrição da imagem. Ilustração de uma palestra, onde o público está de costas para nós em primeiro plano e as palestrantes estão em segundo plano, de frente para nós. As duas mulheres estão fazendo a apresentação usando língua de sinais. Planejamento do programa de inclusão. A inclusão de pessoas com deficiência nas empresas requer a implantação de medidas sistêmicas e estruturadas, que sejam capazes de eliminar as diferentes barreiras existentes, possibilitando que pessoas com diferentes tipos de deficiências possam desempenhar suas funções como qualquer trabalhador. Tais barreiras extrapolam o ambiente físico do local de trabalho, passando pelos aspectos de comunicação, informação, por exemplo, inexistência de canais de denúncia de práticas discriminatórias, processos internos e por atitudes de colaboradores, por exemplo, estereótipos e preconceitos relacionados à deficiência. Desse modo, a construção de uma política de inclusão de pessoas com deficiência deve ser transversal às políticas e à cultura organizacional existente, passando pela revisão dos processos das diferentes áreas, como gestão, gente, comunicação, saúde e segurança, pela análise dos postos de trabalho, pelas adequações do espaço e das estações de trabalho, ou pela utilização de tecnologia assistiva. Como mencionado, é fundamental compreender que um programa de inclusão consistente e sustentável deve abranger uma série de ações que objetivem a qualidade dos processos, que passam por um tema importante que diz respeito à retenção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, buscando a construção de trajetórias profissionais exitosas e condições claras para o desenvolvimento de carreiras. Portanto, além de planejar um processo de recrutamento e seleção acessível e inclusivo, as empresas devem traçar estratégias de atração, retenção e desenvolvimento das pessoas com deficiência contratadas. Nesse sentido, é necessário incorporar o paradigma da inclusão social e a perspectiva de desenvolvimento inclusivo no âmbito dos programas desenvolvidos nas empresas. Para tanto, deve-se definir quais são as premissas que irão balizar o programa, indicando as crenças e valores nas quais se pautará o processo de inclusão. Desse ponto de vista, as premissas que nortearão o programa deverão ser baseadas na promoção do emprego produtivo e no fortalecimento da inclusão social, considerando-se os seguintes princípios: equidade, garantia da igualdade de oportunidades a todas as pessoas; empoderamento, reconhecimento do direito que todas as pessoas têm de participar da elaboração e da aplicação das decisões e processos que afetam sua vida; produtividade, participação plena das pessoas no processo de geração de renda e no emprego remunerado; sustentabilidade, garantia das oportunidades também para as gerações futuras, mediante a reposição de todas as formas de capital, físico, ambiental, humano e social; segurança, exercício das oportunidades de desenvolvimento de forma livre e segura, confiantes de que essas não desaparecerão subitamente no futuro; cooperação, participação e pertencimento a comunidades e grupos como modo de enriquecimento recíproco e fonte de sentido social. Com base nestas premissas, as empresas devem estabelecer quais são os objetivos do programa. Bons exemplos de objetivos são: contribuir para melhorar o respeito à diversidade, promover a inclusão social, contribuir para a eliminação da discriminação, incentivar a inserção por meio do emprego, tornar o ambiente mais acessível mediante a eliminação de barreiras, utilizar o potencial das novas tecnologias para a eliminação de barreiras e melhores condições de trabalho para todos. No planejamento, pode-se também estabelecer metas tanto para quantificar as atividades que serão desenvolvidas e sua intensidade, quanto para qualificar a maneira como o projeto será realizado e os valores que se quer imprimir. As etapas descritas abaixo buscam a abrangência necessária para uma estratégia bem-sucedida na implantação de programas de inclusão de pessoas com deficiência. Análise de acessibilidade e adaptações razoáveis. Como já destacado, a acessibilidade é um processo amplo. Desse modo,
além de existirem regras gerais que garantem as condições básicas de acessibilidade, é necessário um olhar individualizado para cada situação. Isto é, para tornar um posto de trabalho efetivamente acessível, deve-se atentar para quais são as especificidades de quem ocupará este posto. Para atender às questões individuais, outro conceito é importante, o de adaptações razoáveis. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, abre aspas, adaptações razoáveis no local de trabalho significam proporcionar uma ou mais modificações que sejam adequadas e necessárias às características ou diferenças individuais de um trabalhador ou de um candidato a emprego, a fim de que ele ou ela possa desfrutar dos mesmos direitos dos demais trabalhadores. Fecha aspas. OIT 2018, página 11. Ainda segundo a OIT 2018, página 11, abre aspas, propósito de uma adaptação razoável não é o de acarretar ônus desproporcional ao empregador, nem o de conceder a um empregado um benefício, vantagem injusto, em prejuízo de outros empregados. Fecha aspas. Destaca-se ainda que as adaptações razoáveis nem sempre significam custos e resultam em benefícios concretos, tanto para o trabalhador como para o empregador. O próprio nome, adaptação razoável, sugere que as adaptações sejam feitas sem que incidam em custos desproporcionais para realizá-las. Um exemplo de adaptação razoável voltada para pessoas com deficiência. OIT 2018, página 26. Abre aspas. Zhang Li é surda e candidatou-se a um emprego em uma loja de reforma de roupas. É uma empresa pequena com 10 pessoas, todas designadas para trabalharem em turnos no atendimento, na recepção e no uso das máquinas de costura. A empresa está preocupada com Zhang Li quanto ao atendimento na recepção. Ela domina a leitura labial, o que lhe permite atender aos clientes pessoalmente, mas ela não conseguirá atender chamadas telefônicas. A maioria dos clientes é atendida na loja em pessoa, e sempre há outras trabalhadoras para atender chamadas telefônicas, de modo que isto não cria ônus desproporcional para a empresa. Zhang Li é contratada e a loja está ciente de que a adaptação solicitada é razoável e que ela será capaz de desempenhar as funções essenciais do emprego com a adaptação. Fecha aspas. O Decreto Federal nº 9.405, de 2018, menciona valores para adaptações razoáveis, levando em consideração o tamanho da empresa. É importante destacar que acessibilidade e adaptações razoáveis são conceitos diferentes, uma vez que, conforme a OIT 2018, página 33, abre aspas, a adaptação razoável é normalmente vista como uma modificação individualizada para o ambiente laboral, em resposta às solicitações específicas de um determinado trabalhador. Fecha aspas. A acessibilidade, em seu turno, requer, abre aspas, a execução de medidas gerais em antecipação às necessidades de uma diversidade de trabalhadores, estando entre eles os que trabalharão na empresa no futuro. Fecha aspas. OIT 2018, página 33. Sendo assim, as empresas garantirão a inclusão de pessoas com deficiência de forma efetiva, não apenas por meio da acessibilidade, mas também realizando adaptações razoáveis de acordo com as características de cada trabalhador. Ergonomia. Definição de ergonomia. De maneira resumida, podemos entender ergonomia como o estudo detalhado da relação do homem com seu ambiente em todos os seus aspectos, a fim de melhorar as condições de bem-estar e segurança das pessoas e otimizar o desempenho global de um sistema. Ergonomia em postos de trabalho. As atuais condições, relações e formatos do trabalho pressupõem uma grande interação do trabalhador com máquinas, sistemas, equipamentos e tecnologias. Esta interação, caso não seja feita da forma correta, pode acarretar uma série de problemas de saúde. Esses problemas, por sua vez, podem resultar na desmotivação no trabalho, ocasionando desatenção e erros operacionais frequentes, que interferem diretamente na produtividade e na qualidade do serviço prestado. A NR17, norma regulamentadora de ergonomia do Ministério do Trabalho e Emprego,
estabelece parâmetros para orientar, abre aspas, a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente, fecha aspas. A ergonomia, portanto, busca soluções por meio da análise do ambiente de trabalho, em que são levados em consideração fatores como a postura e os movimentos do corpo, o esforço físico exigido, condições climáticas e de iluminação do local, intensidade dos ruídos ou vibrações, equipamentos e sistemas utilizados e as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Ergonomia pós-traumática. A ergonomia, nos casos de acidente ou doenças que causem incapacidades permanentes, visa a reintegração do trabalhador na empresa, preferencialmente no mesmo posto de trabalho em que atuava anteriormente à lesão, exigindo-se, naturalmente, adequação do espaço físico, dos instrumentos de trabalho, do desenho de cargos e funções. Grande parte das empresas preocupa-se com a contratação de empregados com deficiência, sem atentar para os empregados que adquiriram algum tipo de incapacidade no exercício de suas atividades e se encontram afastados pela Previdência, necessitando de reabilitação profissional para o retorno às atividades. Esses trabalhadores já conhecem a rotina de trabalho da empresa e sua reinserção profissional deve ser considerada nos programas de inclusão de pessoas com deficiência, seguindo uma política de adaptação que permita o desempenho produtivo em atividades compatíveis com a nova condição. Análise ergonômica. O procedimento ergonômico envolve aspectos multidisciplinares e, para sua aplicação eficiente no trabalho, é necessária uma abordagem holística, analisando desde os aspectos físicos, sensoriais e cognitivos do trabalhador, como os aspectos organizacionais, ambientais e suas interações sociais. Portanto, de maneira geral, o procedimento pode ser classificado em 3 áreas de atuação complementares. Ergonomia física. Estuda as características e capacidades físicas e sensoriais dos indivíduos e sua relação no desempenho de atividades que envolvem habilidades motoras e sensoriais. Analisa fatores como postura no local de trabalho, mobilidade para deslocamento e manipulação de materiais, movimentos repetitivos, limitações motoras e sensoriais, segurança e saúde do trabalhador. Ergonomia cognitiva, relacionada com a interferência de habilidades como percepção, memória e raciocínio nas interações com o ambiente. Analisa fatores como carga de trabalho, responsabilidades, interação homem versus sistemas informatizados, níveis de estresse e treinamento. Ergonomia organizacional. Refere-se à otimização dos sistemas técnicos e sociais da organização. Analisa a cultura organizacional e suas implicações, como, por exemplo, os processos de trabalho e a definição de tarefas no trabalho em equipe, nas estruturas da empresa e políticas de gestão. A análise ergonômica do trabalho é um processo construtivo e participativo, que deve contar com profissionais qualificados para estudar e conhecer as limitações do trabalhador e analisar suas condições de trabalho. A participação do trabalhador na concepção ou adaptação de um posto de trabalho é importante para o alcance de melhores resultados. O procedimento para análise do trabalho pode ser realizado de 2 formas: registro direto das atividades, por meio de captação de imagens sem edição ou filtro, por um tempo determinado, coleta de dados por meio de questionários, checklists ou entrevista, que pode funcionar como análise preliminar devido às possíveis distorções pela subjetividade da técnica. O diagnóstico ergonômico deve contemplar questões locais e globais e passar por análise e validação dos envolvidos. Após realização do diagnóstico, a implantação das modificações e as alterações deverão ser acompanhadas sistematicamente.